Bem-vindo ao nosso estudo, queridos amigos e seguidores do canal. É um prazer recebê-los novamente para mais um capítulo instigante da nossa jornada através das verdades fundamentais da fé cristã. Se você é novo por aqui, gostaríamos de convidá-lo a se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo valioso que estamos compartilhando. Hoje, mergulharemos em um tema crucial que permeia a essência da nossa fé, a divindade de Cristo. Sabemos que a dedicação e o empenho na busca pelo entendimento dessas verdades são o segredo do sucesso nesta caminhada com Cristo. Queremos encorajá-los a participar ativamente do diálogo. Deixe seus comentários, perguntas e insights. A comunidade que estamos construindo aqui é um espaço de aprendizado mútuo, e seu engajamento faz toda a diferença. Além disso, convidamos você a explorar outros temas valiosos em nosso canal. Temos uma variedade de conteúdos que certamente enriquecerão sua jornada espiritual. Desejamos que este vídeo seja mais do que uma aula, que seja uma experiência de crescimento e reflexão. Sigamos juntos até o fim, explorando as verdades fundamentais que moldam nossa fé. Agradecemos por fazerem parte desta comunidade de busca pelo conhecimento e pelo entendimento da Palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos iniciar nosso mergulho no capítulo 10. Boa aula a todos! Ao adentrarmos o capítulo 10, somos chamados a mergulhar nas profundezas da importância da divindade de Cristo. Essa crença, fundamental para a fé cristã, sustenta a estrutura espiritual sobre a qual construímos nossa compreensão do Evangelho e da natureza de Deus. Compreender a divindade de Cristo é como desvendar os alicerces de nossa fé, desvendando a riqueza insondável que reside na identidade do Filho de Deus. Neste capítulo, exploraremos não apenas os argumentos bíblicos que sustentam essa doutrina, mas também as implicações práticas que ela tem em nossas vidas. Importância da divindade de Cristo. A relevância desse tema transcende os séculos. Desde os primórdios da Igreja, a divindade de Cristo foi debatida, defendida e afirmada como pedra angular da teologia cristã. Ela não apenas delineia a singularidade do cristianismo, mas também define nosso entendimento da salvação, da redenção e do propósito da vida. Como cristãos, nossa fé repousa sobre a confiança de que, em Cristo, temos a revelação definitiva de Deus. Através dessa compreensão, somos chamados a responder com gratidão, adoração e submissão à majestade do nosso Salvador. Desafios contemporâneos à crença na divindade. Entretanto, somos confrontados com desafios contemporâneos que questionam ou até mesmo negam a divindade de Cristo. Em uma era marcada pela pluralidade de crenças e pela busca incessante por respostas, enfrentamos a necessidade urgente de reafirmar e defender as verdades fundamentais da nossa fé. Os questionamentos contemporâneos não apenas desafiam nossa compreensão teológica, mas também instigam a uma resposta firme e fundamentada. Ao longo deste capítulo, examinaremos esses desafios e equiparemos cada um de nós com argumentos sólidos baseados na Palavra de Deus. Preparemo-nos, pois, para uma jornada de descoberta e fortalecimento da nossa compreensão sobre a divindade de Cristo. Que este capítulo não seja apenas um exercício intelectual, mas uma experiência transformadora que nos conduza a uma fé mais profunda e arraigada na verdade eterna. Contestadores antigos, marcas de uma história controversa. Ao explorar os reconditos da história cristã, deparamo-nos com figuras que, em tempos remotos, desafiaram a ortodoxia da fé, lançando sombras de controvérsia sobre a divindade de Cristo. Entre os contestadores antigos, destacam-se o arianismo, os ebionitas e o docetismo, cada um deixando sua marca peculiar nos anais da teologia cristã. Arianismo, desafiando a coessencialidade divina. O arianismo, uma sombra que pairou nos primórdios do cristianismo, foi liderado por Ario, um presbítero alexandrino. Sua contestação central reside na relação entre o pai e o filho. Ario argumentava que o filho, embora divino, era uma criatura e, portanto, não coessencial com o pai. Essa visão ameaçava a compreensão tradicional da Trindade e provocou o famoso Primeiro Concílio de Niceia, em 325 d.C., que firmemente afirmou a divindade plena e coessencial de Cristo com o Pai. Ebionitas, uma perspectiva judaica cristã primitiva. Os ebionitas, por sua vez, surgiram como uma comunidade cristã primitiva com raízes judaicas.
Sua contestação à divindade de Cristo residia na crença de que Jesus era, de fato, o Messias, mas um ser humano exaltado e não divino. Rejeitavam a ideia da Trindade e insistiam na observância rigorosa da lei judaica. Seu ponto de vista, embora marginalizado pela ortodoxia, deixou uma marca na diversidade de interpretações cristãs primitivas. Docetismo, a aparência divina do Cristo terreno. O docetismo, por sua vez, adentrou os corredores teológicos com uma perspectiva peculiar. Argumentava que a humanidade de Cristo era apenas uma aparência, uma ilusão. Afirmavam que o Cristo terreno não era verdadeiramente humano, mas sim uma manifestação divina disfarçada. Essa visão, no entanto, entrava em conflito com a encarnação real e genuína, um tema crucial na teologia cristã. Os defensores da fé ortodoxa repudiaram veementemente essa perspectiva, sustentando que Cristo não apenas parecia humano, mas verdadeiramente o era. Esses contestadores antigos, cada um à sua maneira, desafiaram os alicerces da ortodoxia cristã. Ao explorarmos essas heresias, somos chamados a apreciar a firmeza com que a Igreja primitiva defendeu as verdades fundamentais da fé, reafirmando a divindade de Cristo contra essas correntes contestadoras. Contestadores atuais, desafios na contemporaneidade. No presente, enquanto navegamos pelas águas da fé cristã, somos confrontados por correntes contestadoras que desafiam as verdades fundamentais da divindade de Cristo. Como indivíduo dedicado ao estudo e compreensão da teologia, encontrei-me explorando os argumentos e posições de grupos contemporâneos que contestam a divindade de Cristo. Testemunhas de Jeová, entre as páginas da controvérsia. As Testemunhas de Jeová emergem como um grupo que contesta a divindade de Cristo de maneira marcante. Ao dialogar com membros dessa comunidade, percebi que sua visão diverge da ortodoxia cristã, considerando Jesus como um ser criado, não coeterno com Deus. Exploram passagens bíblicas específicas, reinterpretando-as para sustentar sua posição única sobre a natureza de Cristo. Esse encontro desafiador me motivou a aprofundar minha compreensão das Escrituras e das nuances teológicas para articular respostas embasadas e fundamentadas. Unicistas, modalistas, uma perspectiva monoteísta radical. Os unicistas, por sua vez, apresentam uma perspectiva que desafia a compreensão tradicional da Trindade. Ao afirmarem o modalismo, argumentam que Pai, Filho e Espírito Santo são meras manifestações ou modos de Deus, não distintas pessoas. Este desafio à doutrina trinitariana, que historicamente afirmou a coexistência eterna das três pessoas divinas, exige uma resposta fundamentada não apenas nas formulações tradicionais, mas também na compreensão profunda das Escrituras. Grupos unitarianos, desconstruindo a Trindade. Os grupos unitarianos, por sua vez, desconstroem a ideia da Trindade e afirmam estritamente a unidade absoluta de Deus. Durante diálogos com representantes dessas comunidades, pude explorar suas interpretações de passagens bíblicas, que frequentemente contrastam com as leituras trinitarianas mais convencionais. Compreender a lógica e as raízes teológicas dessas visões desafiadoras requer um mergulho profundo nos textos sagrados e uma apreciação da complexidade das questões envolvidas. Ao confrontar esses contestadores contemporâneos, percebo a necessidade de manter um diálogo respeitoso, embasado nas Escrituras e na tradição cristã. Esses desafios contemporâneos instigam-me a aprimorar minha compreensão teológica, fortalecendo minha fé e habilidade de articular as verdades fundamentais do cristianismo em meio às complexidades do mundo moderno. 5 minutos para provar a divindade, uma jornada pelos textos fundamentais. Se me fosse concedido apenas 5 minutos para apresentar, de maneira concisa e convincente, a divindade de Cristo a partir das Escrituras, eu selecionaria cuidadosamente alguns textos bíblicos-chave que ressoam como testemunhas da natureza divina de Jesus. João 1:1 a 14, o Verbo que se fez carne. Iniciaria esse breve discurso no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14, onde somos introduzidos ao Verbo que estava com Deus desde o princípio, e esse Verbo se fez carne. Essa passagem é uma tapeçaria teológica que conecta Jesus à eternidade e à criação, fundamentando a compreensão da sua divindade desde o início dos tempos. João 8:58, antes de Abraão, eu sou. Mover-me-ia, em seguida, para João 8:58, onde Jesus proclama enfaticamente, antes de Abraão existir, eu sou.
Essas palavras ressoam com a afirmação do nome divino revelado a Moisés na sarça ardente. Jesus não apenas existiu antes de Abraão, mas sua declaração ecoa a eternidade de Deus, reforçando sua identidade divina. João 10.30, eu e o Pai somos um. Num terceiro ponto, destacaria João 10.30, no qual Jesus declara, eu e o Pai somos um. Essa afirmação não apenas revela a unicidade essencial entre Jesus e Deus, mas também ecoa a compreensão trinitária da coexistência e coigualdade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Colossenses 2.9, toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Dirigiria, então, a atenção para Colossenses 2.9, uma pérola teológica que proclama que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Essa passagem destaca a encarnação como o veículo através do qual a totalidade da divindade se manifesta na pessoa de Jesus. Filipenses 2.5-11, a humilhação e a exaltação de Cristo. Encerraria minha breve exposição em Filipenses 2.5-11, onde somos levados a contemplar a jornada de Jesus desde sua pré-existência até sua humilhação e, finalmente, a sua exaltação. Essa passagem não apenas confirma a divindade de Cristo, mas também destaca a obra redentora realizada por aquele que, sendo Deus, se fez obediente até a morte de cruz. Esses 5 minutos seriam uma viagem rápida, mas densa, pelas Escrituras, revelando a complexidade e a beleza da divindade de Cristo, fundamentando nossa fé na solidez das Escrituras Sagradas. Na minha jornada de estudo sobre a divindade de Cristo, mergulhei nas páginas empoeiradas da história da Igreja Antiga. Foi fascinante descobrir como, nos primeiros séculos, a Igreja enfrentou desafios cruciais em relação à crença na divindade de Cristo. Nesse contexto, os credos emergiram como pilares sólidos da fé, proporcionando um alicerce inabalável para a ortodoxia cristã. A importância histórica desses credos não pode ser subestimada. Em um cenário onde as cópias das Escrituras eram raras, e a maioria da população era analfabeta, os credos tornaram-se instrumentos vitais para preservar e transmitir a fé cristã. Eles eram como faróis luminosos, cortando a escuridão das heresias que ameaçavam obscurecer a verdade sobre a divindade de Cristo. Os credos não eram simples recitações vazias, eram declarações teológicas robustas que refletiam a sabedoria dos líderes da Igreja diante das heresias que surgiam. O Credo Apostólico, um dos mais antigos e conhecidos, teve suas formulações iniciais no primeiro século, destacando a fé na Trindade e na natureza divina de Cristo. No entanto, o embate com o arianismo exigiu uma elaboração mais detalhada, resultando no Credo Niceno no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Nesses credos, a Igreja Antiga delineou claramente a divindade de Cristo como resposta a desafios específicos. Atanásio, por exemplo, lutou incansavelmente contra os arianos, defendendo a visão ortodoxa de que Jesus é verdadeiramente Deus de Deus, luz da luz. Os credos não eram apenas afirmações abstratas, eram armas espirituais na batalha pela verdade. Portanto, ao contemplar a ênfase dada aos credos na Igreja Antiga, percebo que não era uma mera formalidade, mas uma necessidade vital. Eles representavam o esforço coletivo da comunidade de fé para preservar a integridade das verdades fundamentais do Evangelho, especialmente a divindade de Cristo. Esses credos não foram apenas frutos da erudição teológica, mas respostas apaixonadas às heresias que ameaçavam minar a fé cristã. Ao estudar esse período crucial da história da Igreja, compreendi que, assim como eles enfrentaram desafios, também somos chamados a defender com fervor as verdades que moldam nossa fé. Ao trazer minha reflexão para o contexto atual da Igreja moderna, percebo que os desafios contemporâneos à crença na divindade de Cristo são tão complexos quanto os enfrentados nos primórdios da fé cristã. Vivemos em uma era marcada por uma diversidade de ideias, onde a ortodoxia muitas vezes é questionada, e a necessidade de reafirmar verdades fundamentais torna-se premente. Nos dias de hoje, a influência de correntes de pensamento pluralistas e relativistas se faz sentir de maneira intensa. A ideia de que todas as crenças são igualmente válidas e que não há uma verdade absoluta ganhou terreno em diversos segmentos da sociedade. Em meio a esse cenário, a divindade de Cristo é frequentemente contestada e diluída, sendo apresentada como uma entre tantas opções espirituais. Nesse contexto desafiador,
penso que a Igreja moderna precisa adotar estratégias eficazes para enfatizar as verdades fundamentais do Evangelho, em particular a divindade de Cristo. Uma abordagem seria a promoção de um ensino sólido e acessível, capaz de transmitir, de forma clara e convincente, as bases da fé cristã. Isso poderia ocorrer por meio de estudos bíblicos, seminários e materiais didáticos que abordem de maneira específica a divindade de Cristo e suas implicações para a fé. Além disso, a utilização de recursos multimídia e plataformas digitais poderia desempenhar um papel crucial na disseminação dessas verdades. Vídeos, podcasts e conteúdos interativos podem alcançar um público mais amplo, proporcionando uma compreensão mais profunda e engajadora da divindade de Cristo. Outra estratégia seria a promoção de diálogos abertos e respeitosos, não apenas dentro dos limites da comunidade cristã, mas estendendo-se ao diálogo interreligioso e à discussão construtiva com aqueles que contestam a divindade de Cristo. Esse tipo de abertura para o diálogo pode proporcionar oportunidades para esclarecimentos, correções de conceitos equivocados e, acima de tudo, para compartilhar o amor e a verdade revelados em Jesus. Em última análise, diante dos desafios contemporâneos, a Igreja moderna precisa abraçar o compromisso contínuo com o ensino sólido, a utilização de recursos modernos e a promoção de diálogos construtivos como estratégia-chave para enfatizar as verdades fundamentais do Evangelho, especialmente a divindade de Cristo. Essa missão requer não apenas empenho, mas também uma profunda dedicação à causa do Evangelho que transcende as barreiras do tempo e da cultura. Permita-me compartilhar algumas reflexões sobre a atração do pluralismo na sociedade contemporânea, especialmente no que diz respeito à divindade de Cristo. O pluralismo, de maneira geral, refere-se à aceitação e coexistência de diversas crenças, valores e visões de mundo dentro de uma mesma sociedade. É uma abordagem que preconiza a diversidade como uma força positiva e enriquecedora. Na sociedade atual, observo que o pluralismo exerce uma atração marcante, principalmente por se alinhar com valores como a tolerância, a diversidade e o respeito às diferenças. Em um mundo cada vez mais interconectado e multicultural, a ideia de aceitar uma variedade de perspectivas religiosas e filosóficas é frequentemente vista como um sinal de progresso e inclusão. A atração do pluralismo, especificamente no que se refere à divindade de Cristo, manifesta-se na ideia de que todas as religiões e crenças espirituais têm algo valioso a oferecer, e nenhuma delas deve ser considerada como detentora exclusiva da verdade. Essa abordagem busca minimizar as tensões religiosas, promovendo a convivência pacífica entre diferentes grupos de fé. No entanto, é crucial reconhecer os desafios que o pluralismo apresenta para a crença na divindade de Cristo. Ao colocar todas as crenças em pé de igualdade, o pluralismo muitas vezes obscurece a singularidade e exclusividade da mensagem cristã, que afirma que Jesus não é apenas um caminho entre muitos, mas o caminho único para a reconciliação com Deus. Em meio a essa atração do pluralismo, a Igreja contemporânea enfrenta o desafio de manter sua fidelidade aos ensinamentos bíblicos sobre a divindade de Cristo. Isso requer não apenas uma compreensão sólida da própria fé, mas também a habilidade de comunicar essa singularidade de maneira respeitosa e acessível, dialogando com aqueles que adotam perspectivas pluralistas. Dessa forma, ao explorar a atração do pluralismo na sociedade contemporânea, é essencial reconhecer os valores que o alimentam e, ao mesmo tempo, compreender os impactos que essa abordagem pode ter na compreensão da divindade de Cristo. Encontrar maneiras de articular a singularidade da mensagem cristã em meio a uma cultura pluralista é um desafio, mas também uma oportunidade para a Igreja reafirmar sua convicção na verdade revelada em Jesus Cristo. Permita-me compartilhar algumas reflexões profundas sobre o trilema proposto por Clive Staples Lewis, uma abordagem que considero fascinante e logicamente envolvente. Ao examinarmos as três opções apresentadas por Lewis, somos levados a refletir sobre a singularidade das reivindicações de Jesus Cristo e a impossibilidade de categorizá-lo meramente como um grande mestre moral. A primeira opção desafia a ideia de que Jesus seria apenas um homem com ensinamentos éticos notáveis. Se aceitarmos suas afirmações de divindade, devemos considerar seriamente a possibilidade de que ele seja de fato o Filho de Deus. No entanto, a alternativa lógica seria que, se Jesus soubesse que suas reivindicações eram falsas, ele se tornaria um enganador, um mentiroso, um hipócrita. Essa visão, por si só, contradiz a noção de que ele seria um grande mestre moral.
A segunda opção nos leva a considerar a hipótese de que Jesus, embora tenha afirmado ser Deus, não tinha consciência de que suas palavras eram falsas. Nesse caso, ele seria considerado iludido, lunático ou até mesmo débil mental. No entanto, tal figura não se encaixaria na definição de um grande mestre moral, e suas ações, como morrer por uma mentira, seriam percebidas como tolas. A terceira opção, que Lewis enfatiza, é que, se Jesus não for Deus, ele não pode ser considerado um grande mestre moral. Isso nos confronta com a necessidade de fazer uma escolha definitiva sobre quem Jesus realmente é. A simples classificação de Jesus como um sábio professor ético não está disponível para nós, dada a natureza exclusiva e assertiva de suas próprias declarações. Ao analisarmos o trilema de Clive Staples Lewis, somos levados a compreender a profundidade das implicações que suas reivindicações divinas têm sobre a nossa visão de Jesus. A lógica apresentada por Lewis nos desafia a não considerar Jesus como apenas um mestre moral entre tantos, mas a enfrentar a verdadeira natureza de suas afirmações e decidir conscientemente quem ele é para cada um de nós. Essa abordagem ressalta a impossibilidade de relegar Jesus a uma figura meramente ética, incentivando-nos a mergulhar mais profundamente em sua divindade e no significado de suas palavras e ações. Ao explorar as profundas implicações da divindade de Cristo, somos guiados a contemplar a extraordinária revelação que sua presença proporciona. Um aspecto crucial é compreender Jesus como a expressão exata de Deus, como mencionado no livro de Hebreus, 1.1 a 3. Essas palavras ecoam através dos séculos, iluminando a compreensão da relação entre o divino e o humano. A Epístola aos Hebreus nos lembra que, ao longo da história, Deus falou de várias maneiras aos seus antepassados, por meio dos profetas. No entanto, nos últimos dias, Deus escolheu falar conosco de maneira singular e definitiva, por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Essa escolha não foi casual, foi uma declaração da importância suprema de Jesus na revelação divina. Ao aceitar Jesus como a expressão exata de Deus, somos desafiados a reconhecer a clareza e a precisão de sua revelação. Sua vida na Terra não foi apenas um capítulo na história, mas a revelação mais clara e definida do caráter divino. Em suas palavras e ações, em sua compaixão e poder, vemos a manifestação tangível do Deus invisível. A citação em Hebreus destaca que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Essa afirmação não apenas enfatiza a divindade de Cristo, mas também destaca a singularidade e a completude de sua revelação. Jesus não é uma mera representação, mas a própria essência de Deus manifestada entre nós. Ao contemplarmos essa verdade, somos chamados a mergulhar nas narrativas dos evangelhos, a examinar cada interação registrada, a absorver as palavras proclamadas por Jesus. Ele não é apenas um mestre moral ou um líder sábio, ele é a revelação definitiva de Deus para a humanidade. Essa compreensão transforma nossa abordagem da fé. Não adoramos um Deus distante e inacessível, mas aquele que escolheu se manifestar em Jesus, compartilhando conosco sua natureza divina. Cada episódio na vida de Jesus se torna uma janela para a compreensão mais profunda de Deus, uma revelação que desafia e inspira, redefinindo nossa conexão com o divino. Ao mergulhar nas profundezas teológicas da divindade de Cristo, deparamos-nos com uma implicação de imensa importância: Jesus como Redentor para todos. Essa faceta revela não apenas a magnitude de seu sacrifício, mas também a eficácia redentora de sua morte, que transcende os limites do tempo e se estende a toda a humanidade. A eficácia da morte de Cristo é intrinsecamente ligada à sua divindade. Acreditar em Jesus como um simples homem não conferiria à sua morte o valor redentor que transforma vidas. É o reconhecimento de sua divindade que amplifica o alcance e a profundidade do sacrifício na cruz. A passagem icônica de João 3.16 ressoa como uma prova contundente da suficiência da morte de Cristo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que tudo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essas palavras transcendentais não se limitam a um grupo seleto, mas abraçam toda a humanidade. Ao compreender a divindade de Cristo, somos confrontados com a maravilha de um Redentor cujo sacrifício é capaz de alcançar todos os que anseiam pelo perdão e pela salvação. A morte de Jesus vai além de uma expiação meramente humana, é a redenção divina que oferece vida eterna a todos que creem.
A teologia da suficiência da morte de Cristo é clara, seu sacrifício é eficaz para todos os pecadores, em todos os tempos. Esta não é uma oferta limitada, mas uma dádiva universal, estendendo-se a cada pessoa que se inclina diante do Redentor divino. Nas palavras do apóstolo João, percebemos não apenas a grandiosidade do amor divino, mas também a amplitude da redenção proporcionada por Cristo. Cada indivíduo, independentemente de sua jornada ou história, é convidado a participar da obra redentora do Filho de Deus. Ao aceitar a divindade de Cristo, compreendemos que sua morte não é apenas uma possibilidade de salvação, mas a certeza da reconciliação com Deus. Ele, o Deus infinito, oferece redenção a todos nós, demonstrando que sua morte não foi meramente humana, mas divinamente transformadora. A compreensão da divindade de Cristo revela uma implicação extraordinária e transformadora, Jesus como objeto supremo de adoração. Este aspecto não apenas destaca a singularidade de sua natureza, mas também ressalta a centralidade de Jesus na prática da adoração autêntica. A adoração centrada em Jesus transcende a mera expressão de louvor, ela envolve uma entrega profunda e reverente diante do Filho de Deus. Quando mergulhamos na divindade de Cristo, percebemos que nossa adoração não é direcionada a um mero mestre moral ou líder inspirador, mas ao próprio Deus encarnado. A imagem vívida de João na ilha de Patmos, conforme descrito no livro do Apocalipse, 1.16b e Apocalipse 17, oferece um vislumbre deslumbrante dessa adoração. Ao testemunhar a manifestação gloriosa de Cristo, João não responde com complacência ou familiaridade, ele cai ao chão, rosto em terra, como um morto. Esse episódio ilustra a intensidade e a magnitude da adoração diante da presença divina de Jesus. A adoração centrada em Jesus é mais do que uma formalidade ritualística, é uma resposta visceral à revelação de sua divindade. Não se trata de impor nossos desejos a Deus, mas de prostrar-se diante de sua manifesta divindade, cheios de amor e santo temor. Em meio a essa adoração, somos confrontados com a inadequação de determinar o que queremos que Deus faça por nós, pois reconhecemos que Ele é infinitamente superior a nossas compreensões limitadas. João, ao experimentar essa visão apocalíptica de Cristo, oferece um testemunho poderoso da verdadeira natureza da adoração. Ele não se curva diante de um simples mestre ou líder espiritual, ele se prostra diante do Senhor divino, reconhecendo a majestade e a soberania de Jesus sobre todas as coisas. Essa compreensão da divindade de Cristo nos desafia a redefinir nossa abordagem à adoração. Não se trata apenas de nossos sentimentos ou emoções, mas de reconhecer a manifestação concreta e visível do Deus encarnado. A adoração centrada em Jesus é uma resposta apaixonada e reverente à sua divindade, um testemunho de que Ele é o objeto supremo de nossa devoção. Ao explorarmos a divindade de Cristo, nos deparamos com uma implicação profunda que permeia todos os aspectos de nossa fé: Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Essa compreensão vai além de um mero, ela molda nossa percepção do universo, da vida e do curso da história. A narrativa de Tomás, registrado no Evangelho de João, João 20.28, oferece uma perspectiva única sobre essa associação entre divindade e senhorio. Quando Tomás viu Jesus ressurreto, sua resposta foi imediata e impactante: Senhor meu e Deus meu. Nessa declaração, vemos a união inextricável entre a divindade de Jesus e seu senhorio. Não é uma coincidência casual, é uma confissão profunda de que o reconhecimento da divindade automaticamente leva à rendição diante de seu senhorio. Jesus não apenas é o Senhor no sentido terreno da palavra, Ele é o Senhor do cosmos, da vida e da história. Essa verdade vai além de uma mera atribuição de esse, ela revela a soberania e a autoridade de Cristo sobre todas as coisas. O termo Senhor, Kyrios em grego, tem implicações significativas. Ele era usado para Deus na tradução grega do Antigo Testamento, e, no Novo Testamento, é aplicado a Jesus literalmente centenas de vezes. Isso não é uma casualidade linguística, mas uma afirmação profunda da identidade divina de Cristo. Jesus, por ser divino, é o Senhor do cosmos. Ele não apenas participou da criação, João 1.3, mas também sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Sua interferência na ordem natural, acalmando tempestades e caminhando sobre as águas, destaca sua autoridade sobre a própria criação. O cosmos encontra sua ordem e propósito nele,
pois nele tudo subsiste. Colossenses 1:17. Além disso, Jesus é o Senhor da nossa vida. Essa realidade não apenas exige nossa submissão voluntária, mas também molda nossas ações diárias. Embora o pleno cumprimento de seu senhorio aconteça em sua volta, somos chamados a coroá-lo como o Senhor de nossas vidas agora. Paulo, ao escrever aos Filipenses, Filipenses 2:9-11, destaca a exaltação de Jesus como Senhor Supremo. Essa exaltação não é meramente simbólica, é um chamado para toda a humanidade. Um dia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nossa jornada com Cristo é, portanto, uma jornada de constante submissão ao seu senhorio. A compreensão de sua divindade nos desafia a reconhecê-lo não apenas como Salvador, mas como soberano Senhor de tudo e de todos, moldando não apenas nossa teologia, mas nossa vida diária. Ao explorarmos a divindade de Cristo, mergulhamos em uma jornada fascinante que revela não apenas sua natureza divina, mas também sua profunda conexão com o caráter amoroso e compassivo de Deus. A compreensão de que Jesus é a expressão exata de Deus, conforme afirmado em Hebreus 1:1-3, lança luz sobre o modo como ele reflete o amor e a compaixão divinos. Em diversos momentos de seu ministério terreno, Jesus demonstrou o caráter afetuoso de Deus de maneira tangível. Sua interação com as pessoas, marcada pela compaixão e empatia, revela a natureza acolhedora do Criador. Ao invés de um Deus distante e indiferente, Jesus se revelou como Emanuel, Deus conosco, João 1:14. Ele habitou entre nós, experimentando as alegrias e dores da existência humana. A compaixão de Jesus transparece especialmente em sua disposição para sofrer com e servir as pessoas. O apóstolo Pedro expressa isso de maneira contundente ao afirmar que Cristo não apenas suportou o sofrimento, mas também se alegrou e se entristeceu com a humanidade. 1 Pedro 2:21-24, Lucas 15:20-24. Essa revelação vai além do poder divino, ela destaca o Deus que compartilha ativamente da nossa jornada, identificando-se conosco em cada experiência. A manifestação do senhorio de Jesus sobre a vida humana é uma expressão do amor compassivo de Deus. Em sua soberania, ele não apenas governa sobre os aspectos cósmicos, mas também se envolve nas vidas individuais. Seu senhorio não é uma imposição tirânica, mas uma oportunidade para vivermos em alinhamento com a vontade daquele que nos ama incondicionalmente. Essa narrativa revela uma verdade profunda. Em Jesus, encontramos não apenas o Salvador, mas também o Senhor que compreende nossas alegrias e lutas. Sua divindade não anula sua empatia, pelo contrário, ela a aprimora, tornando sua autoridade algo que podemos acolher com confiança. Assim, a jornada de fé com Cristo não é apenas uma busca pela salvação, mas uma resposta ao convite para viver em submissão ao Senhor que revela o caráter amoroso e compassivo do Deus que criou, redimiu e ainda caminha conosco diariamente. Ao chegarmos a esta pausa na nossa exploração, é fundamental recapitular as evidências e implicações que desvendamos até o momento. Estamos imersos em um panorama que destaca a divindade de Cristo como um alicerce inabalável da nossa fé, sustentado por argumentos sólidos e fundamentado nas Escrituras e na tradição da Igreja. Refletindo sobre as evidências bíblicas, mergulhamos nos textos-chave, desde João 1:1-14 até Filipenses 2:5-11, que claramente afirmam a natureza divina de Jesus Cristo. Esses versículos se tornaram os pilares da nossa compreensão, mostrando que ele é verdadeiramente Deus encarnado. Ao investigarmos o contexto histórico, percebemos como a igreja primitiva enfrentou desafios significativos, defendendo tenazmente a ortodoxia contra heresias como o arianismo. Os credos surgiram como respostas concisas e poderosas, expressando a crença na divindade de Cristo de forma que transcendia os séculos. As implicações dessa divindade, como vimos, são vastas. Jesus não é apenas um personagem histórico ou um grande mestre moral, ele é a revelação definitiva de Deus, o Redentor para todos, o objeto supremo da nossa adoração e o Senhor sobre tudo e todos. Neste momento, reforço com veemência a importância da divindade de Cristo em nossa jornada de fé. Não é um conceito acessório, mas sim o cerne que permeia todas as dimensões da nossa compreensão teológica e da nossa prática cristã. Ao retomarmos nossa exploração, continuaremos a desvendar as camadas mais profundas dessa verdade transformadora.
Portanto, mantenhamos nosso olhar fixo na divindade de Cristo, o alicerce sólido que sustenta toda a estrutura da nossa fé. Ao adentrarmos os meandros dos desafios contemporâneos à crença na divindade de Cristo, deparamo-nos com um panorama complexo e multifacetado. A sociedade atual, marcada por uma pluralidade de perspectivas e crenças, apresenta um terreno desafiador para a manutenção dos princípios fundamentais da fé cristã. Vivemos em uma época em que as narrativas pluralistas ganham destaque, promovendo a ideia de que todas as visões religiosas são igualmente válidas. Nesse contexto, a divindade de Cristo, que é o fulcro da nossa fé, muitas vezes é contestada e relegada a uma mera figura histórica ou a um sábio moral. As correntes de pensamento secular e a influência de movimentos que buscam reinterpretar a mensagem cristã à luz de agendas contemporâneas também contribuem para os desafios enfrentados pelos crentes. A pressão para conformar a mensagem às tendências culturais pode gerar dúvidas e questionamentos sobre a centralidade da divindade de Cristo. Diante desses desafios, sinto-me compelido a encorajar cada um de nós a manter-se firme nos princípios bíblicos que foram transmitidos ao longo dos séculos. A divindade de Cristo não é uma doutrina ultrapassada, mas a pedra angular que sustenta a integridade da nossa fé. Em um mundo em constante transformação, a firmeza nos princípios bíblicos é essencial para preservar a verdade e a relevância do Evangelho. Que possamos, com coragem e dedicação, enfrentar os desafios contemporâneos, lembrando-nos de que a solidez da nossa fé repousa na verdade inalterável da divindade de Cristo. Ao permanecermos arraigados nos princípios da Palavra de Deus, seremos capacitados a enfrentar os ventos contrários e a proclamar, com convicção, a verdade que transcende as oscilações culturais e os modismos intelectuais. Refletir sobre a relevância dos credos na Igreja, tanto nos tempos antigos quanto nos dias atuais, é como mergulhar em uma jornada pela história da fé cristã. Na Igreja Antiga, os credos desempenharam um papel vital na defesa e preservação da ortodoxia diante das diversas correntes heréticas que ameaçavam distorcer a compreensão essencial da divindade de Cristo. Nos primeiros séculos, a Igreja enfrentou desafios significativos quanto à compreensão da natureza divina de Cristo. Grupos como os arianos, ebionitas e docetas contestaram, de várias maneiras, a visão tradicional da divindade de Jesus. Nesse contexto, os credos emergiram como ferramentas indispensáveis para consolidar e comunicar, de maneira concisa, os fundamentos da fé cristã. Ao observarmos a Igreja moderna, percebemos que os desafios podem ter evoluído, mas a necessidade de fortalecer a ortodoxia permanece. Os credos, apesar de talvez serem menos proeminentes em alguns círculos, ainda conservam sua importância fundamental. Eles continuam sendo faróis que iluminam o caminho da ortodoxia em meio às tempestades de interpretações teológicas divergentes. Os credos não são meramente relíquias de um passado distante, são âncoras que ancoram a Igreja na verdade imutável da Palavra de Deus. Em uma era de pluralismo e interpretações teológicas diversas, os credos oferecem uma base sólida para a compreensão e confissão da fé cristã. Ao fortalecer a ortodoxia por meio dos credos, a Igreja contemporânea pode se beneficiar da clareza doutrinária que essas declarações proporcionam. Eles não apenas resumem verdades fundamentais, mas também servem como pontos de unidade, lembrando-nos da essência não negociável da nossa fé em Cristo. Em resumo, a relevância dos credos, tanto na Igreja antiga quanto na moderna, reside na sua capacidade de serem salvaguardas da verdade bíblica. São instrumentos que transcendem o tempo, proporcionando uma base sólida para a Igreja enfrentar os desafios teológicos e manter-se firme na confissão da divindade de Cristo. A inserção crescente do pluralismo na sociedade moderna apresenta desafios significativos à fé cristã. Vivemos em um contexto onde a diversidade de crenças e perspectivas é celebrada, muitas vezes, às custas de uma compreensão clara e distintiva da fé cristã. Como cristão, sou constantemente confrontado com a necessidade de discernir minha fé em meio a um cenário pluralista. O pluralismo, ao promover a ideia de que todas as visões de mundo são igualmente válidas, coloca a fé cristã em uma encruzilhada. A noção de que todas as estradas levam a Deus desafia a exclusividade da mensagem cristã, que afirma que Jesus é o único caminho para a salvação. Em meio a essa pressão cultural, é crucial desenvolver estratégias sólidas para preservar e comunicar os princípios fundamentais da fé cristã.
Uma abordagem eficaz para lidar com os desafios pluralistas envolve, em primeiro lugar, um profundo entendimento da própria fé. Conhecer as bases da crença cristã, suas raízes bíblicas e históricas, fortalece minha capacidade de responder de maneira informada aos questionamentos pluralistas. A educação contínua na fé é uma arma poderosa contra os ventos variados do pluralismo. Além disso, o diálogo respeitoso torna-se essencial. Em vez de entrar em confronto, buscar compreender as diferentes perspectivas e, ao mesmo tempo, articular claramente os fundamentos da fé cristã pode abrir portas para um diálogo construtivo. A empatia e o respeito mútuo, mesmo em meio a divergências, são chaves para a construção de pontes em um mundo pluralista. Por fim, a vivência autêntica da fé no cotidiano também desempenha um papel vital. Demonstrar os princípios do Evangelho por meio de ações e atitudes concretas não apenas fortalece minha própria convicção, mas também oferece um testemunho impactante em um mundo pluralista sedento por autenticidade. Em suma, o pluralismo na sociedade moderna exige uma resposta ponderada e fundamentada da fé cristã. Conhecer profundamente os princípios da fé, engajar-se em diálogo respeitoso e viver uma fé autêntica são estratégias-chave para enfrentar os desafios do pluralismo e preservar a singularidade da mensagem cristã. Diante do desafio de apresentar Jesus como a única opção lógica, recorro ao poderoso argumento proposto por Lewis, conhecido como o trilema. Lewis, em sua obra brilhante, argumenta que Jesus Cristo só pode ser enquadrado em 3 categorias: ele é um mentiroso, um louco ou realmente o Senhor. Não há espaço para considerá-lo apenas como um grande mestre moral. Ao explorar mais a fundo esse trilema, é essencial entender as implicações de cada opção. Se considerarmos Jesus como um mentiroso, estaríamos sugerindo que ele deliberadamente enganou as multidões sobre sua identidade divina. Essa possibilidade entra em conflito direto com a imagem de Jesus que encontramos nos Evangelhos, caracterizado por seu amor, verdade e integridade. A hipótese de mentira se desfaz diante da coerência de sua vida e ensinamentos. A segunda opção, que sugere que Jesus seria um louco, é igualmente insustentável. Se aceitarmos essa perspectiva, estaríamos afirmando que alguém que apresentou ensinamentos profundos, sábios e transformadores estava, na verdade, fora de equilíbrio mental. Isso entra em contradição com a sabedoria manifesta em suas palavras e o impacto transformador de sua mensagem ao longo da história. Resta, portanto, a terceira opção: Jesus é verdadeiramente o Senhor. Essa afirmação não apenas ressoa com a lógica, mas também encontra respaldo nas Escrituras e na experiência transformadora de milhões ao longo dos séculos. A consideração séria desse trilema leva a conclusões inescapáveis sobre a divindade de Cristo. Além disso, ao confrontar visões que negam a divindade de Cristo, é essencial abordar as inconsistências e lacunas nesses argumentos. A análise crítica das interpretações que buscam diminuir a natureza divina de Jesus revela muitas vezes contradições internas e a falta de fundamentos sólidos. Convido você a refletir sobre esse trilema com mente aberta, considerando suas implicações e reconhecendo que, diante das opções apresentadas por Lewis, a divindade de Jesus emerge como a única conclusão lógica e coerente. A profundidade desse argumento ressalta a singularidade e a centralidade de Jesus Cristo na fé cristã. Ao mergulhar mais profundamente nas implicações da divindade de Cristo, sou levado a uma reflexão profunda sobre os 4 aspectos fundamentais que emergem desse entendimento transformador. Essas implicações não são meras teorias, mas verdades práticas que moldam nossa compreensão de quem Jesus é e como devemos responder a ele. A primeira implicação que merece destaque é a revelação definitiva de Deus em Jesus. A passagem em Hebreus 1:1-3 ressoa poderosamente, enfatizando que, em Jesus, temos a expressão exata do ser divino. Essa revelação não é abstrata ou distante, é concreta, tangível e visível. Jesus se torna o canal pelo qual a natureza amorosa e compassiva de Deus se manifesta, revelando seu caráter de uma maneira que vai além de qualquer compreensão anterior. A segunda implicação nos leva à compreensão de Jesus como Redentor para todos. A morte de Cristo não é apenas eficaz, mas sua divindade a torna suficiente para todos os pecadores de todos os tempos. A profundidade do amor de Deus se revela na entrega de seu Filho unigênito, e essa entrega transcende as barreiras do tempo e espaço. Como disse João 3:16,
Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que tudo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A terceira implicação me confronta com a natureza da adoração centrada em Jesus. Ao reconhecê-lo como divino, meu coração se curva diante dele em devoção sincera e reverência. A visão de João na ilha de Patmos, descrita no livro do Apocalipse, ilustra vividamente essa adoração profunda. Não se trata de demandar ou usar Deus para atender aos meus desejos, mas de render-me diante da sua manifesta divindade. A quarta implicação, talvez a mais desafiadora, é a demanda de submissão ao senhorio de Cristo. Jesus é Senhor de tudo e todos, do cosmos à minha vida pessoal. A associação feita por Tomás ao exclamar Senhor meu e Deus meu, após ver Jesus ressurreto ressalta a ligação intrínseca entre sua divindade e senhorio. Minha resposta, então, não pode ser menos que uma submissão voluntária a Ele em todas as áreas da minha existência. Ao refletir sobre essas implicações, percebo que a divindade de Cristo não é apenas uma doutrina teológica, mas uma verdade que transforma radicalmente a forma como vejo a Deus, a salvação, a adoração e minha própria vida. Essa compreensão não só fortalece minha fé, mas também molda meu viver diário, desafiando-me a viver em submissão ao Senhor que é digno de toda adoração e devoção. Que essa verdade resplandeça cada vez mais em meu caminhar com Cristo. À medida que mergulho nos anais históricos da Igreja, sinto uma profunda reverência pelo testemunho robusto e inabalável que ela ofereceu em defesa da divindade de Cristo. Essa jornada através dos séculos revela um legado de homens e mulheres destemidos que, com fervor e dedicação, levantaram suas vozes para proclamar a verdade central da fé cristã. Desde os primórdios da Igreja, enfrentamos desafios à compreensão da divindade de Cristo. Nesse contexto, destaco a heresia do arianismo, que questionou a plena divindade de Jesus, e os ebionitas e docetas, que também apresentaram visões distorcidas sobre sua natureza. É um testemunho valioso da solidez da fé cristã que, mesmo diante desses desafios, a Igreja permaneceu firme em sua confissão da divindade de Cristo. Olhando para os defensores do passado, vejo gigantes teológicos como Atanásio, cuja incansável luta contra o arianismo no Concílio de Nicéia é um farol de coragem e ortodoxia. Seu trabalho incansável para articular e defender a verdade bíblica sobre a divindade de Cristo ecoa ao longo dos séculos. À medida que o tempo avançava, outros líderes, como Agostinho de Hipona, continuaram a erguer a bandeira da verdade, contribuindo para o testemunho histórico da Igreja. Esses homens não apenas defenderam doutrinas abstratas, mas mantiveram uma fé vibrante em Cristo como Deus encarnado, alicerçando a Igreja nas verdades fundamentais do Evangelho. Reconheço, com gratidão, que minha compreensão e apreciação pela divindade de Cristo são construídas sobre os ombros desses gigantes da fé. Suas vidas e ensinamentos não são apenas capítulos distantes na história, mas uma linhagem espiritual que moldou a forma como encaro a revelação de Deus em Cristo. Neste momento, faço uma pausa para expressar minha sincera admiração por aqueles que, em meio a desafios teológicos e perseguições, permaneceram inabaláveis em seu compromisso com a verdade. O testemunho histórico da Igreja é uma narrativa de resiliência, perseverança e fidelidade à palavra de Deus. Ao avançarmos, reconheço que a jornada não está isenta de desafios contemporâneos. No entanto, olhando para trás, encontro inspiração nas vidas dos que vieram antes de mim. Que o testemunho histórico da Igreja seja um combustível para minha fé, encorajando-me a defender as verdades fundamentais do Evangelho com coragem e convicção. Que eu siga os passos daqueles que, em diversas eras, enfrentaram adversidades para proclamar que Jesus é verdadeiramente Deus. Ao confrontar os desafios contemporâneos que a Igreja enfrenta, sinto um apelo profundo em meu coração para que ela permaneça firme nas verdades fundamentais da fé cristã. Vivemos em uma época em que diversas vozes clamam por atenção, tentando desviar a Igreja do alicerce sólido estabelecido ao longo dos séculos. Em meio a essa era de mudanças rápidas e ideologias cambiantes, o chamado à firmeza nas verdades fundamentais não é apenas um imperativo teológico, mas uma necessidade vital para a vida cristã. O compromisso com a sã doutrina não é um exercício acadêmico, mas um pilar que sustenta nossa jornada espiritual e molda nosso relacionamento com Deus. O apelo que ecoa em meu interior é para que a Igreja contemporânea perceba a importância crucial da doutrina em sua vida diária.
Não se trata apenas de preservar tradições antigas, mas de permitir que as verdades eternas da Palavra de Deus iluminem nosso caminho no presente. Cada doutrina, cada confissão de fé, é como uma bússola confiável, guiando-nos através das complexidades da vida e apontando-nos em direção ao verdadeiro norte espiritual. Nesse contexto, recordo-me das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, destacando a necessidade de sermos vigilantes na defesa da fé, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós, segundo Timóteo 1,14. Em um mundo onde a verdade muitas vezes é relativizada, o chamado à guarda do depósito da fé ressoa como uma exortação urgente. Minha esperança é que a Igreja moderna perceba que, ao permanecer firme nas verdades fundamentais, não está se prendendo ao passado, mas construindo um alicerce sólido para o futuro. Em um cenário onde as ondas de ideologias passageiras tentam erodir os fundamentos da fé, é mais crucial do que nunca se ancorar nas verdades imutáveis da Palavra de Deus. Assim, o desafio que lanço à Igreja contemporânea não é apenas uma resistência obstinada às mudanças culturais, mas uma busca apaixonada pela verdade que transforma vidas. Que a Igreja, como o sal da terra e a luz do mundo, mantenha a integridade de sua confissão de fé e proclame corajosamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13,8. Que ela seja uma voz inequívoca em meio à cacofonia cultural, afirmando as verdades eternas que transcendem as épocas. Este é o chamado à Igreja moderna, permanecer firme nas verdades fundamentais, não por uma obstinação infundada, mas pela convicção profunda de que somente nessas verdades encontramos vida, esperança e significado verdadeiro. Que a firmeza na doutrina não seja vista como um anacronismo, mas como a âncora que nos impede de sermos levados por todo o vento de doutrina. Ao recapitular as principais evidências e implicações discutidas ao longo deste capítulo, sinto-me compelido a enfatizar, com ainda mais convicção, a centralidade da divindade de Cristo para a fé cristã. Cada argumento apresentado, cada texto bíblico explorado, converge para uma conclusão inegável: Jesus Cristo é Deus. Ao longo de nossa jornada através das páginas deste estudo, mergulhamos nas águas profundas da teologia para compreender a natureza divina de Cristo. Encontramos apoio nas Escrituras, nos credos da Igreja primitiva e em argumentos teológicos sólidos que defendem a divindade de nosso Salvador. Não é apenas uma questão de crença, mas uma verdade que permeia todos os aspectos da fé cristã. A afirmação da divindade de Cristo não é uma mera formalidade teológica, é a espinha dorsal da nossa esperança, alicerçada na certeza de que o Filho de Deus entrou em nossa realidade, compartilhou nossa humanidade, e, ao mesmo tempo, permaneceu plenamente divino. É uma realidade que transcende nossa compreensão, mas que abraçamos com fé, confiando na revelação clara e definitiva de Deus em Cristo. Esta verdade não é apenas uma doutrina abstrata, é a fonte da nossa redenção. A eficácia da morte de Cristo, como discutido anteriormente, repousa em sua divindade. Sua obra redentora é suficiente para todos os que buscam perdão e salvação. Jesus, não apenas como um grande mestre moral, mas como Deus infinito, oferece a vida eterna a todo aquele que nele crê. A adoração centrada em Jesus, como destacado nas implicações da divindade, não é um ato vazio, mas uma resposta reverente à manifestação visível do Deus invisível. Diante da sua divindade manifesta, somos convidados a nos prostrar em humilde adoração, reconhecendo que Ele é o Senhor de tudo e todos. Em última análise, a divindade de Cristo não é apenas uma doutrina entre muitas, é a âncora inabalável que âncora nossa fé. Ele é o Senhor da história, o Redentor para todos, o objeto supremo de nossa adoração. Convido cada coração a render-se à verdade inegociável de que Jesus é Deus, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Que esta conclusão final não apenas encerre um capítulo, mas inspire uma vida de compromisso e devoção a esse Deus que se revelou em Jesus Cristo. Que a fé na divindade de Cristo não seja apenas um assentimento intelectual, mas uma realidade que transforma nossas vidas, molda nossas escolhas e orienta nosso caminho até o dia em que o veremos face a face. Que a divindade de Cristo seja não apenas uma doutrina, mas a verdade que permeia cada respiração de nossa jornada com Ele. Perguntas e respostas para melhor fixação do capítulo. Pergunta 1. Quais são alguns grupos antigos que contestaram a divindade de Cristo? Quais os grupos atuais que fazem o mesmo? Resposta.
Grupos antigos e atuais que contestaram a divindade de Cristo. Antigos: arianismo, ebionitas, docetismo. Atuais: testemunhas de Jeová, unicistas, modalistas, alguns grupos unitarianos. Pergunta 2. Se você tivesse apenas 5 minutos para provar biblicamente a divindade de Cristo, quais seriam os textos que escolheria? Resposta. Prova bíblica da divindade de Cristo. João 1.1 a 14, palavra que se fez carne. João 8.58, antes de Abraão, eu sou. João 10.30, eu e o Pai somos um. Colossenses 2.9, toda a plenitude da divindade. Filipenses 2.5 a 11, se humilhou, sendo Deus. Pergunta 3. Por que as igrejas antigamente deram bastante ênfase aos credos? Que é que a igreja moderna poderia fazer para enfatizar melhor as verdades fundamentais do Evangelho? Resposta. Antigamente, necessidade de resumir doutrinas para combater heresias. Hoje, poderia enfatizar fundamentos com estudos, pregações e materiais didáticos. Pergunta 4. Qual a atração de pluralismo? Você conhece pessoas que pensam assim como os pluralistas? Resposta. Atração na ideia de aceitar todas as crenças como igualmente válidas. Busca por tolerância e diversidade religiosa. Sim, é possível encontrar pessoas com mentalidade pluralista. Pergunta 5. Como é que o trilema mostra que o conceito popular de que Jesus não era divino, mas um grande mestre moral não é uma opção lógica? Resposta. O trilema, Clive Staples Lewis, mostra que Jesus não pode ser apenas um grande mestre moral. Opções: se divino, senhor, louco ou enganador. Se não divino, não seria um grande mestre moral. Pergunta 6. Quais as 4 implicações importantes da divindade de Cristo para os nossos dias? Resposta. Jesus, revelação definitiva de Deus. Jesus, redentor para todos. Jesus, objeto de adoração. Jesus, Senhor de tudo e todos. Pergunta 7. De que forma Jesus revela aspectos importantes do caráter de Deus? Resposta. Jesus revela a natureza amorosa e compassiva de Deus. Ele demonstra o senhorio de Deus sobre a vida humana. Sua vida reflete não apenas poder, mas também sacrifício e serviço. Caros amigos e amigas que acompanham este curso com dedicação e empenho, chegamos ao final deste capítulo fundamental sobre a divindade de Cristo, e quero expressar minha sincera gratidão a cada um de vocês pelo compromisso e dedicação demonstrados ao longo deste estudo enriquecedor. Foi uma jornada intensa, explorando as profundezas da teologia e fortalecendo nossas bases na fé cristã. Agradeço a todos que contribuíram com perguntas, reflexões e participações ativas. Se ainda não se inscreveu no canal, convido você a fazê-lo, pois é através dessa união que fortalecemos e ampliamos o alcance do nosso ministério. Se já é inscrito, agradeço por fazer parte desta comunidade comprometida com o aprendizado e a edificação mútua. Lembre-se de verificar o conteúdo já disponível em nosso canal, pois há uma variedade de temas relevantes que certamente contribuirão para o seu crescimento espiritual e teológico. Este é um convite para explorar ainda mais os recursos que oferecemos. Encorajo todos a continuar o diálogo sobre o tema, compartilhando suas reflexões e aprendizados com outros. A troca de experiências enriquece a jornada de cada um, e é através desse compartilhamento que construímos uma comunidade sólida. Agradeço sinceramente por dedicarem seu tempo e esforço a este curso. Que Deus abençoe abundantemente cada um de vocês, capacitando-os a aplicar esses conhecimentos em seus contextos de vida e ministério. Aguardo ansiosamente o próximo encontro, onde continuaremos nossa jornada no fascinante mundo da teologia. Que Deus os abençoe ricamente até lá. Com gratidão. Pastor Leonardo.